Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui para mais uma palestra online, a convite da Casa Bezerra de Menezes. Muito obrigado à Casa pelo convite. Que seja uma palestra com muita luz e regado de muita paz a todos aqueles que estiverem assistindo. Muito obrigado então ao convite da Casa. Espero que possa atender aí as necessidades espirituais desta palestra online. Vamos então fazer antes a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, agradecendo imensamente por esta oportunidade desta palestra, que corações possam ser tocados, todos aqueles que estiverem assistindo, todos aqueles que de alguma forma necessitarem ouvir essas palavras, que o nosso Mestre Jesus abençoe e ilumine os corações e os lares de todos os irmãos que estiverem nos assistindo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é orai e vigiai, um tema que a gente ouve muito, no meio espírita. Então espero que a gente possa refletir um pouco a respeito dessas palavras, desses ensinamentos, que a doutrina espírita nos traz com muita propriedade. Então vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, entendendo primeiramente o que é orai e vigiai. Então, orar é sempre se manter em oração, em comunhão com Deus. E quantas vezes a gente precisa dessa oração, dessa comunhão com o nosso Pai? Muitas vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, por um momento difícil em nossas vidas, é só nesses momentos em que a gente se lembra de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Mas nós temos que ter sempre em mente que a oração e a vigilância, principalmente dos nossos pensamentos, elas precisam ser constantes. Não só nos momentos de dificuldade nós temos que entrar em comunhão com Deus, mas também nos momentos alegres, nos momentos felizes, agradecendo esses momentos que Deus nos proporciona, que a espiritualidade maior nos proporciona. E quantas vezes nós nos esquecemos disso, Então que a gente possa se lembrar, principalmente, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que temos em nossas vidas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos aí essa passagem do Evangelho de Mateus, quando diz que quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes mesmo de pedir. E quantas vezes a gente não ouve pessoas dizerem, mas se Deus sabe o que eu preciso, então eu não preciso pedir, então eu não preciso entrar em comunhão com Deus. Mas é nesses momentos, quando a gente entra em sintonia com o plano espiritual, quando nós temos a humildade em reconhecer que precisamos de alguma coisa, seja de ordem material e principalmente de ordem espiritual, é que nós entramos em conexão com Deus. Deus está sempre disposto a nos ajudar. Nosso Pai realmente sabe tudo aquilo que a gente precisa. Mas muitas vezes nós precisamos ter essa humildade em fazer as nossas orações e entrar em sintonia para que os nossos amigos espirituais, que sempre estão ao nosso lado, possam nos ajudar a resolver todos os problemas, todos os desafios que nós temos em nossas vidas. Então é necessário a gente ter essa humildade sempre em nossas vidas. E, como a gente falou também da questão da vigilância, é estarmos atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor. Muitas vezes, quando a gente fala em vigilância, a gente pensa que é vigiar ou espionar a vida alheia. Não, é vigiar os nossos pensamentos, estar atento àquilo que a gente está pensando e principalmente àquilo que a gente está fazendo. Quantas e quantas vezes nós não nos pegamos agindo de forma equivocada, contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Então nós temos que ter essa vigilância constante. Por isso, a comunhão com Deus. Por isso, entrar em sintonia com o plano espiritual. Isso é de suma importância, para que esses nossos amigos queridos, eles nos mostrem sempre o melhor caminho a seguir. E muitas vezes a gente acaba se desviando desses caminhos, e através dessa conexão com Deus, com o plano espiritual, é que nós recebemos as orientações para trilharmos os melhores caminhos em nossas vidas. E se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, se nós não vigiarmos as nossas ações, o que é que vai acontecer? Olha aí essa figura da cobra, tentando aí pegar o passarinho, que é uma presa fácil para ele. Muitas vezes nós somos esse passarinho, estamos ali desatentos, sem
a devida atenção às coisas que estão ao nosso redor. E aí quando as coisas acontecem em nossas vidas e depois a gente reclama, a gente às vezes se esquece, puxa, mas será que eu estava atento? Será que eu estava vigilante em relação aos meus pensamentos, em relação às minhas atitudes, em relação ao meio em que eu vivo? Às vezes a gente reclama tanto das pessoas que convivem com a gente, puxa, é um colega de trabalho, é um vizinho, é um amigo, ou mesmo dentro da família, né? Pessoas que muitas vezes tiram o nosso sossego, tiram a nossa paz. Só que muitas vezes nós somos os verdadeiros culpados. Porque se nós estivermos em paz, se nós estivermos sempre com o pensamento elevado, sem nos deixar levar pelas situações que estão ao nosso redor, nada vai nos atingir. E aí estaremos atentos e nada de mal vai nos acontecer. Como no caso aí, o passarinho está desatento e provavelmente aí a cobra vai acabar comendo ele. Um exemplo que eu gosto muito de citar em palestras que eu faço, em conversas que eu tenho com amigos, é o exemplo do André Luiz, do filme Nosso Lar. A gente está vendo as cenas do filme Nosso Lar, né, o Renato Prieto, que interpretou o André Luiz no filme Nosso Lar, né, já tem 11 anos, né, que o filme foi lançado, né, em 2010. Há expectativa aí de um segundo filme, né, inclusive o próprio Renato Prieto já disse em lives por aí que existe aí o projeto, mas por conta da pandemia algumas coisas acabaram não saindo. Mas o que aconteceu com o André Luiz? Ele teve todo tipo de abuso enquanto ele estava aqui encarnado, né? Abusava de bebida, abusava de comida, né? Abusava aí também de situações ligadas ao sexo. E por isso acabou acontecendo com ele aquilo que a gente viu no filme e que a gente leu no livro, né? Com aquela riqueza de detalhes, né? Ele acabou indo para o umbral, acabou tendo que sofrer aquela situação tão desgastante, né? E tão terrível, né? Que foi ter passado pelo umbral. Só depois de muita humildade, depois de vários anos ali no umbral e reconhecendo, né, que ele estava errado, reconhecendo os seus erros, depois de ter esgotado todas as possibilidades, ele acabou entrando em sintonia com Deus. E aí ele foi ajudado. Para quem assistiu o filme, mesmo quem leu o livro, né, deve ter notado, né, que enquanto ele estava ali, ainda sem saber exatamente o que tinha acontecido, ele viu pessoas sendo resgatadas, ele viu pessoas sendo ajudadas. Mas ele não tinha a menor noção, ele não tinha nenhuma noção de espiritualidade. E depois de muito sofrer, e depois de realmente entender que existia uma força maior, ele pediu ajuda, foi socorrido, foi levado para a colônia, Nosso Lar, e depois disso a gente tem aí a série de livros, né, que ele nos deixou, contando um pouco sobre a vida espiritual, né, sobre as suas experiências. Né? Mas o que aconteceu com André Luiz é algo muito possível de acontecer com nós, com todos nós. Porque nós estamos assim mais ou menos no mesmo nível evolutivo do André Luiz. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas, você quer ir para um umbral? Muita gente, Deus me livre, não quero passar por isso. Então, que a gente utilize o exemplo do André Luiz e comece a modificar as nossas atitudes. Se a gente tiver que passar pelo umbral, né, como alguns espíritas gostam de dizer, que pelo menos não seja uma passagem com sofrimento como foi a do André Luiz, que seja uma passagem rápida, apenas para a gente entender que nós estamos agora no mundo espiritual. E aí eu separei esse trecho aí do André Luiz, do livro O Nosso Lar do André Luiz, está lá no capítulo 2, onde ele nos relata, né, quanto foi doloroso ele passar por tudo que ele passou. Né, as energias estavam faltando, ele não tinha forças, né, para se erguer, e aí ele pediu ao Supremo Autor da Natureza, né, ao nosso Pai Celestial, para que o ajudasse. Ele não soube dizer, né, quantas horas, né, quanto tempo durou essa rogativa, né, mas ele recebeu ali, no momento necessário, no momento preciso, a ajuda que ele precisava. Então que a gente utilize esse exemplo do André Luiz, que a gente leia com atenção o Nosso Lar, se for o caso assistir novamente o filme, né, um filme tão bom, tão rico em detalhes, né, talvez o melhor filme espírita que já tenha sido lançado, e que a gente aprenda com o exemplo dele, para que quando chegar o nosso momento, e todos nós um dia vamos desencarnar, que a gente não precise passar por tudo aquilo que ele passou. Tenho certeza que o André Luiz nos deixou essa lição, nos deixou o seu relato de vida, para que mais e mais pessoas pudessem, né, ter essa noção, ter essa compreensão da vida. E quantos de nós ainda não compreendemos aquilo que estamos fazendo aqui, né? Então, não é como a gente viu ali, né? O André Luiz, ele fez as suas orações, fez as suas vocativas, mas é importante a gente ressaltar que não é pela multiplicidade das palavras que seremos escutados, e sim pela sinceridade delas. Quantas vezes a gente não vê irmãos nossos, né, de outras religiões fazendo inúmeras orações
E mesmo no meio espírita, né, às vezes a gente vê pessoas fazendo orações tão gigantescas, né, com tantas palavras, às vezes palavras rebuscadas, que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. Será que essa pessoa está realmente sendo sincera ao falar tantas coisas e às vezes falar palavras difíceis? Tomara que sim. Mas muitas vezes um simples obrigado, meu Deus, ou me ajude, meu Deus, com fé, com sinceridade, já será o suficiente. Um simples, entre aspas, Pai Nosso, será suficiente em muitas ocasiões das nossas vidas. Então, que a gente tenha esse entendimento, que não será pela quantidade de palavras que seremos ouvidos, mas pela sinceridade, por aquilo que vem do nosso coração. É isso que mais importa. E às vezes a gente brinca, né, no meio espírita, né, quando a gente está num grupo de pessoas, né, num grupo de estudos ou num grupo de trabalho, né, quem quer fazer a oração inicial, quem quer fazer a oração final? Todo mundo se encolhe, ninguém quer fazer, todo mundo fica com vergonha, né, porque às vezes acha que precisa fazer uma oração rebuscada, né, nada disso. Como eu disse, palavras simples, mas que venham do coração. Isso é o que mais importa. Então fica aí um recadinho também para os companheiros espíritas, né, que às vezes dentro de grupos, né, agora que a gente está fazendo atividades online, né, quantas vezes a gente não vê lá as pessoas fechando às vezes a câmera a sua webcam, a sua câmera para se esconder, para não fazer a prece, deixa ali o áudio no silencioso, né, que a gente tenha essa coragem, né, que a gente tenha essa disponibilidade, né, porque, repito, não será pela quantidade de palavras, mas sim pela sinceridade que vem do nosso coração. E não deixe nunca de orar, mesmo quando você não ouvir a voz de Deus, Ele ainda ouve a sua voz. Às vezes a gente fica com aquela sensação, né? Puxa, será que Deus está me ouvindo? Será que as minhas preces estão sendo ouvidas? Aí volto a dizer, será pela sinceridade das nossas palavras, será pela nossa elevação de pensamento que as nossas preces serão ouvidas. Então muitas vezes a gente precisa ter essa humildade em reconhecer que a gente precisa elevar o nosso pensamento a Deus. Deus estará sempre ao nosso lado. Jesus, nosso querido Mestre, os nossos amigos espirituais sempre estarão do nosso lado. Mas a gente precisa ter em mente que a gente precisa elevar os pensamentos, senão vai ser mais difícil. O Emmanuel nos deixou aí uma lição muito, muito interessante aí no livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, no item 21. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece e eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não duvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Temos que ter a fé em Deus sempre, e os nossos atos precisam sempre estar em comunhão com aquilo que Jesus nos deixou e em comunhão com todos esses ensinamentos desses grandes amigos espirituais que nos deixaram Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, né, tantos e tantos amigos, né, que nos deixaram aí tantas lições importantes. E não é para a gente só ler e ficar refletindo, é para a gente agir principalmente, né? Ainda no Emmanuel, no livro Fonte Viva, a oração irá te renovar para a obra do Senhor, dia a dia, sempre que tu mesmo, sem que tu mesmo possas perceber. Quando a gente menos espera, as coisas acabam acontecendo em nossas vidas. Quantas e quantas vezes, né, a gente fica, como eu disse, em dúvida, será que Deus está ouvindo as minhas preces? Poxa, mas por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Não é que Deus não está ouvindo as suas preces, não é que Deus está te castigando. Mas muitas vezes a gente precisa passar por um momento de dificuldade, precisa enfrentar a dor, para que a gente valorize aquilo que a gente precisa aprender. Não é apenas lições de vidas passadas, né? Puxa, devo ter sido muito ruim numa vida passada, por isso eu estou sofrendo hoje. Não é isso. Não é dessa forma que a gente precisa enxergar a vida. Nós temos que entender que tudo aquilo que a gente está enfrentando são situações para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, e que Deus, Jesus, sempre estará ao nosso lado. É importante que a gente tenha sempre isso em mente. Nós não estamos abandonados, por mais que às vezes as situações possam parecer nesse sentido. Seguindo aqui a nossa conversa, como eu falei lá no início da nossa palestra de hoje, né? É vigiar as nossas ações e não a ação dos outros. Né? A Bíblia, né, diz lá, orar e vigiar, mas não é a vida dos outros. Hoje em dia a gente tem essa mania, né, de querer achar que sabe mais do que os outros, que a gente entende mais da vida dos outros do que eles mesmos.
Temos que ter essa cautela em nossas vidas. Temos que vigiar os nossos atos primeiramente. O que os outros estão fazendo, seja certo ou errado, é o problema deles. Claro que se nós pudermos ajudar, se nós pudermos de alguma forma contribuir para a melhora do nosso próximo, que se a gente faça isso com fé, com humildade e com total desinteresse. Que a gente não faça isso apenas pelo simples prazer de espezinhar a vida dos outros. E quantas vezes as pessoas não fazem isso, né? Então que nós que a gente não caia nessa armadilha, né? Que muitas vezes a gente acaba caindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa, pois a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Puxa, mas eu preciso perdoar antes de fazer as minhas orações? O ideal é que a gente tenha o perdão não só nos lábios, mas principalmente no coração. Ah, mas eu não consigo. Esse não conseguir, muitas vezes, é um pouco de, entre aspas, preguiça espiritual da nossa parte. Às vezes a gente nem tenta. Às vezes a gente não tem nem a capacidade, a humildade de fazer uma oração por aquele que eventualmente fez algum mal pra gente. Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa sem aquela intenção de magoar, sem a intenção de nos prejudicar. Mas como todos nós somos ainda melindrosos, somos ainda, né, seres imperfeitos, e espírita principalmente é um ser muito melindroso, né? Qualquer coisinha que faça, pronto, já não olha mais na cara da pessoa, não consegue, né, ter aqueles ensinamentos, né, que a doutrina nos ensina em ação, colocar em ação. Nós temos que ter em mente que quando fazemos uma oração, nós temos que ter o coração limpo e puro na medida do possível e na medida das nossas possibilidades. Claro, é difícil perdoar, é difícil ainda para nós perdoarmos? Sim, mas a gente tem que fazer um esforço. Qual é o primeiro esforço que a gente pode fazer? Uma oração sincera por aquele que fez algum mal para a gente. Se a gente ainda não tiver condições de ir lá conversar com a pessoa, de repente pedir perdão ou perdoar aquilo que eventualmente a pessoa tenha feito, que pelo menos a gente faça isso em pensamento, em oração. Já será um primeiro passo que a gente está dando. Mas a gente não pode ficar apenas no primeiro passo. Nós temos que sempre andar para frente, sempre andar adiante. Um passo adiante, um passo de cada vez. Para que a gente possa crescer espiritualmente. Senão, a gente não vai sair do lugar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É o trecho do Evangelho de Marcos. Muitas vezes, nós temos aí essa falsa impressão de que eu ainda não consigo perdoar, eu ainda não consigo ter uma vigilância e uma oração no meu dia a dia, porque eu estou encarnado. Só quando eu chegar no plano espiritual é que eu vou conseguir essa elevação. Não. No plano espiritual nós aprendemos muitas coisas. No plano espiritual a gente tem a possibilidade de entrar em contato com esses amigos queridos, de aprender preciosas lições, mas é aqui, na Terra, aqui nessa vida encarnada, que nós vamos conseguir colocar em prática verdadeiramente aquilo que aprendemos e principalmente sairmos do lugar cômodo que nós nos encontramos. No plano espiritual a gente adquire forças, a gente adquire conhecimento, mas a verdadeira prova é aqui. Então quando a gente às vezes fica falando, a carne é fraca, calma. Nosso pensamento, o nosso espírito muitas vezes é que ainda não aprendeu as lições que a gente precisa. E aí quando chega aqui a gente acaba tropeçando. E aí volta para o plano espiritual, volta para aprender tudo de novo. E aí temos uma nova oportunidade. A gente precisa quebrar esse círculo vicioso, espiritualmente falando. A gente precisa voltar a encarnar para que a gente tenha apenas provas, mas não expiações. Que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do lado espiritual e que a gente cresça aqui. Que a gente seja, como diz a oração de São Francisco, um instrumento da paz de Deus. Ainda estamos longe disso? Muitos de nós ainda estão. Estamos ainda, né? Muito longe disso. Mas a gente precisa fazer um esforcinho. Um pouquinho de cada vez, tenho certeza que a gente vai conseguir. A elevação do pensamento, a sintonia do nosso pensamento. Quantas e quantas vezes a gente não se pega pensando em coisas erradas, em coisas equivocadas. E aí, o que acontece muitas vezes? A gente acaba culpando os amigos espirituais. É o meu obsessor que está me atrapalhando, é um espírito malfeitor que está ali prejudicando a minha vida. Mas olha só essa figura. Quando nós estamos aqui em oração, esse espírito menos esclarecido, vamos chamá-lo assim, ele não é um espírito mau,
ele é apenas um espírito menos esclarecido, ele acaba se afastando, ele não vai nos prejudicar. Agora, se nós estivermos com pensamentos totalmente alheios, sem elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, esse espírito pode se achegar sim, e ele pode sim nos influenciar. E veja aí o que o Kardec nos deixou no livro A Gênese. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. É isso que a gente está querendo para as nossas vidas? Pensamentos ruins, pensamentos equivocados. E aí, quando as coisas acabam não dando certo, a gente culpa, de novo, os espíritos. Só que muitas vezes, esse espírito que a gente precisa culpar, somos nós. É só a gente olhar para o espelho. Ah, tem um espírito me atrapalhando? Sim. Olha para o espelho e você vai saber quem é esse espírito. É você mesmo. Pelos seus maus pensamentos, pela sua falta de vigilância, pela sua falta de oração. Então, vamos modificar os pensamentos aí, pessoal. Senão a gente não sai do lugar. E aí, o Livro dos Espíritos nos traz aí algumas informações interessantes para a nossa reflexão. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que são eles, muitas vezes, que vos dirigem. Pronto. Aí a pessoa lê essa questão do Livro dos Espíritos e aí vem aquela enxurrada de justificativas e lamentações. Pronto, o Kardec falou que os espíritos influenciam as nossas vidas. Ele não se equivocou ao colocar essa questão e essa resposta no Livro dos Espíritos. Só que a gente precisa pensar o seguinte: podemos ser influenciados por um espírito menos esclarecido? Sim. Mas podemos também, e na maioria das vezes, ser influenciados por bons espíritos. Os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos amigos, aqueles que estão ali querendo nos ajudar, que estão ali ao nosso redor. Quando a gente faz uma oração a Deus, a Jesus, pedindo ajuda, são esses espíritos que vão se achegar até nós. Eles vão ali cochichar na nossa orelha, vão nos mostrar o melhor caminho, vão nos dar as melhores orientações. É que muitas vezes a gente quer algo mais palpável, a gente quer que o espírito se materialize na nossa frente e fale o que a gente tem que fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Eles vão nos influenciar com pensamentos, com sugestões. Quantas e quantas vezes a gente não tem, às vezes, uma ideia no nosso dia a dia, né, na correria do dia a dia? Puxa, que ideia boa que eu tive. Às vezes essa ideia boa que eu tive é uma influência de um espírito amigo, que está ali pronto para nos ajudar. Só que também nós podemos nos deixar influenciar por esses espíritos menos esclarecidos. Que companhia eu vou querer para a minha vida? É simples, não tem aquele ditado, né, que os nossos avós diziam, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Muitas vezes você vai andar com as pessoas que você está atraindo. Se eu tenho um vizinho chato, se eu tenho um chefe chato, se eu tenho um namorado, uma namorada chata, é porque muitas vezes você está atraindo isso para você. Se você for uma pessoa com pensamentos elevados, com pensamentos nobres, sempre de bem com a vida, as coisas vão acabar melhorando naturalmente. É fácil fazer isso? É claro que não. No dia a dia a gente se esquece de uma série de coisas, a gente se esquece de se auto-melhorar. Nós muitas vezes nos auto-sabotamos. Então a gente precisa sair disso. E quem é que vai ajudar? Quem é que vai nos tirar disso? Nós mesmos. Uma casa espírita pode nos ajudar? Claro que pode. Né? Através de um atendimento fraterno, através de um tratamento espiritual, né? As casas espíritas, as igrejas, né? De uma maneira geral, estão ali à disposição das pessoas para ajudar, mas não para fazer a parte que lhe cabe. É importante a gente ter isso em mente e saber que nós temos que fazer a parte que cabe a cada um de nós. Uma outra questão aí do Livro dos Espíritos: como distinguiremos então se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Compete a cada um de nós discernir. Kardec não nos deixou aquele pensamento da fé raciocinada? Puxa, mas será que eu preciso pensar sobre o que um espírito está dizendo? Lógico que sim. Ah, mas o espírito falou, está falado, eu não preciso questionar. De jeito nenhum. Quantas e quantas vezes, né, a gente se auto-engana com um pensamento? O espírito que está do lado, aquele que está do lado espiritual, aquele que desencarnou e hoje é um espírito, ele não é melhor ou nem melhor que nós. Muitas vezes ele é igual a nós, está no mesmo nível. Claro, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos amigos, benfeitores,
Claro que eles estão num patamar muito acima. Mas esses espíritos que muitas vezes nós classificamos, né, como mentor, como obsessores, são simplesmente espíritos que estão ao nosso lado e estão no mesmo nível evolutivo que nós. Não são nem melhores nem piores. Não podemos nos deixar enganar, não podemos achar que esses espíritos são extremamente ruins, perversos. Não. É o caso do André Luiz, que eu citei no início da nossa conversa hoje. Ele era um espírito ruim? Não. Ele era apenas um espírito ignorante, ou seja, ele ignorava alguns fatos. Ele ainda não tinha uma espiritualidade suficiente para saber o quanto ele precisava crescer. E ele precisou passar pela dor. Será que a gente precisa passar pela dor também para isso? Sei, talvez muitos de nós precisemos. Mas se nós temos aí esses exemplos a seguir, esses bons exemplos a seguir, que a gente aprenda com eles. Os livros espíritas não são apenas para nos divertir, para a gente estudar os conceitos e não colocar em prática. Nós temos que agir da melhor maneira possível. Então, exemplos não nos faltam. No livro dos médiuns, temos aí também uma outra colocação muito importante do Kardec. Estemos então em guarda, vigiemos incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra os de fora, sempre de vós dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma. Então só depende de nós. Para colocarmos dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, espíritos amigos, depende de nós. Ah, puxa, eu só atraio o espírito trevoso para a minha vida. Mas o que você está pensando? Que tipo de pensamento você tem? O que você está atraindo para a sua vida? É isso que a gente precisa entender. Muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, não é por culpa dos espíritos, é por nossa culpa, é pela nossa invigilância, pela nossa falta de oração, pelo não elevar o pensamento a Deus. Os espíritos podem atrapalhar as nossas vidas? Até podem, desde que a gente permita. Eles vão nos ajudar também, desde que a gente permita. Um espírito amigo não vai pegar na nossa mão e fazer a parte que nos cabe. Ele precisa ter uma porta aberta para ele poder entrar. E só depende da gente abrir essas portas, tanto para os bons quanto para os ruins. Ou os menos bons, vamos dizer assim. Acho que espírito ruim é uma coisa muito forte. Mas que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha esse entendimento, principalmente em nossas vidas, de saber que tudo o que nos acontece, a responsabilidade é nossa. Por isso, orai e vigiai, sempre. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Ah, mas nós já somos espíritos puros? Longe disso, né? Senão não estaríamos ainda encarnados aqui na Terra. Mas nós podemos ter pequenos atos de pureza, digamos assim. Pequenos atos que podem fazer com que a gente eleve os nossos pensamentos, eleve as nossas ações. E a gente precisa exercitar isso no dia a dia. É fácil? Nem sempre. Só que muitas vezes a gente não faz nada. A gente fica esperando as coisas acontecerem para a gente melhorar. Essa pandemia que está aí assolando o mundo, né, quase um ano, muitas lições foram aprendidas. Né? O fato da gente ficar mais em casa, né, ter mais contato com familiares, ter um distanciamento muitas vezes sofrido de pessoas queridas, um distanciamento de coisas que a gente gosta tanto, por exemplo, né, ir no centro espírita, né, eu particularmente sinto muita falta de ir no centro espírita, de fazer palestras, né, presenciais, né. Claro que essas palestras online, elas acabam nos aproximando de pessoas, às vezes até mais distantes, né, pessoas que não teriam condições de ir numa casa espírita, muitas vezes acabam conhecendo os ensinamentos espíritas através da internet. Isso é muito importante, isso é muito válido, mas nada como o contato físico, né, você olhar no olho de alguém, você poder apertar a mão de alguém, você poder sentir ali a presença de alguém do seu lado. Essas lições, muitas vezes, vão ficar guardadas nos nossos corações. E a gente precisa, quando tudo isso passar, quando as coisas realmente melhorarem, olhar para trás e entender, puxa, quantas coisas eu fui privado, quantas coisas eu pude aprender nesse período de isolamento e agora eu posso colocar em prática. As palestras online, né, os tratamentos online que muitos centros espíritas estão fazendo,
Ele serve muitas vezes para a gente exercitar isso dentro da gente. Porque às vezes a pessoa vai no centro espírita e acha que vai sair de lá com todos os problemas resolvidos. Repito, o centro espírita não vai fazer milagre, não vai resolver o problema de ninguém, vai nos mostrar caminhos, vai nos dar um direcionamento. Agora que nós não estamos tendo essa possibilidade de ir presencialmente num local como esse, tem muitas pessoas que estão precisando, como se diz, né, se virar, fazer a sua parte, despertar dentro dela algo que estava ali adormecido. É claro que os centros continuam ajudando muitas vezes, mas se antes a gente tinha, né, a gente jogava ali, sei lá, 60% nas costas do centro, hoje 70%, 80% é a responsabilidade nossa, que já deveria ser antes de tudo isso acontecer. Só que talvez foi preciso acontecer tudo isso para a gente se despertar, para a gente olhar para as coisas e, puxa, agora eu posso fazer, eu tenho condições de fazer. Eu não estou sozinho, eu tenho todo um mundo espiritual ali à minha disposição para me mostrar os melhores caminhos. Basta a gente entrar em oração mais constante, que muitas vezes é isso que está faltando nas nossas vidas, né? Todo pensamento mau, então, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, esse mau pensamento se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Né? Depende da gente, só depende da gente. Então, oremos e vigiemos sem cessar, constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, ou 366, né, se for um ano bissexto, sempre, sempre. É um exercício diário. Senão a gente não vai conseguir, a gente não vai aprender. E olha só que pensamento interessante que eu achei da sabedoria judaica. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Olha só quanta informação importante para a gente. Quantas lições aí, ó, um pequeno ensinamento, né? Pequenas frases aí. Eu coloco aí como sugestão, né, aqueles que ainda têm essa dificuldade em vigilância, em oração, dá um print nessa tela aí, hoje em dia, como a gente brinca, né? Printa a tela aí do seu celular, do seu computador, né? Ou se estiver assistindo pelo computador, né? Aperta aí o print screen, né? Dá um pause na palestra, né? Printa a tela, ou então copia. Ah, não consigo fazer isso, né? Pausa ali o vídeo, ó, vou colocar de novo para vocês aí. Pega um papel e uma caneta e copia, escreva. Mas principalmente, não adianta só escrever, não adianta só printar essa tela e colocar ali na porta da geladeira, na porta do seu quarto. Coloque em prática tudo isso. Vigie seus pensamentos, suas palavras, seus atos, seus hábitos, seu caráter. Uma série de coisas, ó, uma coisa vai ligando a outra. Se a gente conseguir realmente colocar isso em prática, quantos passos nós não estaremos dando, estaremos colocando para a melhora da nossa evolução. É simples, né? Mas também é simples por um lado, mas complicadíssimo do outro, né? Mas depende só da gente. E olha só, Chico Xavier nos deixando um ensinamento tão precioso aí, vou encher a tela para vocês verem aí, ó. Que a tua luz afaste do meu caminho, Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Quando estivermos em dificuldade, peçamos a Jesus o auxílio que a gente precisa. Nos lembremos da figura doce de Jesus, nos lembremos dessa figura doce de Chico Xavier, que esteve conosco aí até pouco tempo, né? Foi um exemplo fantástico para as nossas vidas, né? Quando a gente se lembra do Chico, né, muitas vezes as pessoas lembram só do Chico como médium, né, atuando ali na mediunidade, escrevendo livros, né, consolando pessoas através das psicografias. Claro que tudo isso ajudou muito, né, mas as atitudes do Chico, o seu exemplo de vida, isso vale muito mais. É claro, estamos muito longe ainda, muito longe de ser um Chico Xavier. Ainda estamos
muita dificuldade de realmente colocar em prática, né, o amor, a caridade, o perdão, enfim, uma série de coisas. Mas são exemplos que estão aí para as nossas vidas. Basta a gente tentar minimamente seguir. Eu sei que às vezes é difícil, mas vamos fazer um esforcinho, né? Chico Xavier, esse grande homem, esse grande espírito que esteve entre nós, que nos deixou tantas lições, que nos deixou uma sabedoria infinita, serviu aí de instrumento da paz de Deus como poucos. E ele, com certeza, de onde ele estiver, estará nos inspirando, estará nos ajudando espiritualmente, mas principalmente que os exemplos que ele nos deixou possam servir para as nossas vidas. Essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que de alguma forma a gente possa ter aproveitado tudo isso da melhor maneira possível, que a gente consiga entender e compreender um pouquinho de todos esses ensinamentos, né, deixados aí por esses autores, né, que eu acabei separando para a nossa conversa de hoje, né, não são pensamentos meus, né, são pensamentos desses espíritos tão abnegados, né, que estiveram conosco, que nos deixaram tantas informações, que nos deixaram tantos ensinamentos para colocarmos em prática. Esses ensinamentos não são para a gente apenas ler, entender, mas para a gente exercitar, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Para encerrarmos então essa palestra de hoje, vou fazer aqui uma última vez, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos que estiveram conosco, nos ajudando e nos auxiliando nessa palestra. Que Jesus esteja sempre presente nos lares e nos corações de todos os irmãos que estiverem assistindo, cobrindo de bênçãos e de luzes cada um desses irmãos. Que eles sejam amparados e auxiliados nas suas necessidades. Que também recebamos, Senhor, esses ensinamentos para as nossas vidas, que a gente coloque em prática, na medida do possível, tudo aquilo que aprendemos nessa palestra. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muitíssimo obrigado mais uma vez à casa pelo convite, muitíssimo obrigado a vocês que estiveram assistindo. Se você gostou dessa palestra, né, compartilha com um amigo, com alguém que você saiba que esteja precisando. Tenho certeza que fará bem para muita gente. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.